Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast. E como nós estamos em outubro, eu acho um assunto muito importante que nós precisamos trazer aqui. É o Outubro Rosa, o porquê dessa conscientização. E também uma coloração nos nossos dias, porque tudo que acontece na nossa vida é por algum motivo, para algo. E quando nós temos essa cura interna e externa, a gente acaba se colorindo mais. Então, para trazer todo esse assunto, eu estou aqui hoje com a Joyce. Tudo bom? Oi, Gabi, ótimo dia. Quero agradecer imensamente o convite em poder compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória. Maravilha, eu que agradeço por vir aqui. E pra gente entender um pouquinho mais, sem o Outubro Rosa, sem a coloração, quem é a Joyce? Bom, a Joyce é uma mulher hoje de 41 anos, feliz, grata por tudo que a vida me presenteou. Sou filha da dona Jandira e do senhor Claudinei, tenho 2 irmãos, a minha família, né, o meu marido Renato e os meus filhos, o Bruno e a Beatriz. Valores que eu carrego muito, né? Em toda a minha trajetória é a minha família. Então, hoje, tudo que eu faço é pensando nele, sem sombra de dúvidas. Então, a Joyce é uma mulher empreendedora, uma filha muito presente, pelo que eu pude perceber, e uma mãezona também, né? Sim, eu falo que nós temos, como mulheres, diversos papéis. Sim. Né? Então, o empreender, ele, inclusive, é super recente na minha vida. Eu venho do CLT aí, por 20 anos, trabalhei numa metalúrgica. Caramba! E acho que a gente vai desenrolar aqui esse bate-papo. Muito bom. Então, vamos voltar na Joyce, assim, adolescente. O que te fez olhar e falar assim, não, eu vou trabalhar numa metalúrgica? Em qual área que você trabalhava? Eu trabalhei 20 anos na área comercial. E é muito engraçado como as coisas acontecem, porque se voltar lá nos meus 15 anos, 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei no administrativo, mas se eu volto um pouquinho mais na minha infância, eu sempre gostei muito de dança, eu gostava de estar nos palcos, né, fazendo teatro. E eu falo que a vida vai nos empurrando para um rumo que às vezes a gente nem sabe o porquê. A gente nem imagina. Nem imagina. E aí, na época, eu fui trabalhar, né, era uma loja que vendia linha telefônica ainda. Nossa, gente! Não, ok. Tudo bem. Tudo bem, Tudo né? bem. E aí, o que eu sempre almejava era trabalhar em um lugar para eu ser reconhecida, dentro do administrativo, que era o mais comum ali, dentro da minha realidade. Sim. Gostaria, na época, de ter feito faculdade de educação física, por conta da dança, mas na época, a educação física, ela só tinha na parte da manhã, e aí, né, a minha família não dava para conciliar, e eu falei, bom, vamos pro administrativo, que eu sei que não vai dar errado. E assim foi. E aí eu entrei nessa metalúrgica, eu tinha 19 anos. Bem então cedo. eu falo que tudo, né, a maior parte aí da minha vida adulta foi dentro dessa empresa. Eu sou muito grata por todo esse tempo que eu fiquei lá, porque tudo que eu aprendi... Dos 19 até 19 pouco tempo. até o ano passado. Na mesma empresa. Na mesma empresa. Não pegou uma sociedade assim, não? Porque já dá pra ser patrimônio lá da empresa. Eu brinco isso. E quando eu entrei lá, tinha já... A empresa tem essa cultura de ter pessoas que ficam muito tempo, né? A empresa é boa, pelo jeito. E quando eu entrei, eu brinco que eu falava, nossa, tem vários dinossauros aqui. Os dinossauros que vão assistir vão lembrar. Pois é. E quando eu saí, eu falei, tá saindo uma dinossauro agora, né? Sim. Então, tudo, né, que eu vivi foi dentro da empresa. Eu falo que eu me formei lá, eu casei, eu estava lá. A fase difícil da minha vida, eu estava lá. Meus filhos vieram. Então, assim, é uma grande família, né? Eu tenho um carinho enorme por todos que... Né, muitas pessoas que já saíram de lá, não estão mais também.
guardo dentro do coração alguns, vários, muitos contatos ainda. E é isso, a gente vira uma grande família, né? Caraca, meu, então é muito recente o empreender na sua vida, né? Mas já traz uma transformação bem grande também, né? Já. Se a gente pega eu aprendendo e entendendo o que é empreender hoje, na verdade, a gente para olhar lá atrás e eu já empreendia e não sabia como, né? Porque nessa época dos meus 15 anos, antes da faculdade, eu sempre gostei de unhas, esmalte. E quem fazia, né, as minhas unhas, as unhas das titias, da minha mãe, das primas, eram eu. Então, nos momentos de folga do serviço, eu estava trabalhando, fazendo unha. Até esses dias eu fiz uma brincadeira no Instagram e alguém perguntou, mas você tá fazendo unha? Eu falei, não. Não, foi só uma lembrança que veio, porque, de certa forma, eu já empreendia, né? E mesmo dentro do CLT, eu sempre experimentei algumas coisas. Então, já trabalhei com Herbalife, já fui Mary Kay. Então, mas sem muita pretensão, né? Então, eu nem chamava isso. Extra, nem chamava isso de empreender. Agora que eu falei, uau, eu já empreendia de alguma forma, né? Entendi. E a Herbalife, a Mary Kay são empresas de marketing multinível, de venda direta, que te treina muito pra venda. Porque, assim, querendo ou não, você tem que estar ali sempre em cima do seu cliente, tem que tratar muito bem. Acaba sendo um convívio. Eu falo isso porque eu vim dessa linha também. O pessoal brinca comigo que eu só não vendi minha mãe porque eu só tenho uma. E aí, se o pessoal quiser mais, não tem estoque. Porque tudo que era venda, eu sempre gostei muito de fazer. E é o empreender isso, né? Querendo ou não, tem gente que já nasce com isso na veia. Verdade. E aí a gente acaba descobrindo ao longo da vida onde que a gente vai se encaixando, que a gente vai se encaixar. Né? Exatamente. Muito legal. Então, esse período todo foi... eu falo que foi essa brincadeira, né? De venda. Embora eu, na metalúrgica, eu vinha da área comercial. Embora eu estava muito mais nos bastidores do que na linha de frente. Eu dava muito suporte para os vendedores e para a equipe interna. Então, eu nunca estava vendendo, né? Propriamente dito. Mais ensinando a vender, apoiando a administração, carteira, cliente, o feedback, né? Pós-venda. Que então, é muito importante. Sim, é fundamental. Maravilha. É isso. Então, a sua vida começou assim... muito diferente do que é hoje, mas que ainda não tudo que você fez te levou ao caminho que você está. Sem dúvida. Bom, eu te conheci num evento na Concept Beauty, inclusive um beijo pra Iona, maravilhosa. E lá você estava com o doTERRA, e eu vi você super bem vestida, né? Tanto que eu até te perguntei, eu falei, nossa, você tá sempre muito arrumada assim? Porque hoje eu estou aqui de cara lavada, cabelo molhado, secando naturalmente. Isso é um perigo pra mim, mas tudo bem. Mas você sempre tem uma imagem muito, muito bem arrumada, sempre mostra um bem-estar, né? Então, quem percebe, quem analisa, acaba vendo um bem-estar muito grande. Mas, antes da gente entrar nessa linha, você passou por um mal-estar muito grande também. Sim. Foi uma fase bem difícil. E aí eu quero entrar nesse assunto do Outubro Rosa, que é o mês da prevenção contra o câncer de mama, e você passou pelo câncer de mama. Exatamente. Como foi descobrir? Como você lidou com esse choque, que querendo ou não é uma coisa que atinge muito a nós mulheres, a autoestima. E tudo, né? Como que foi descobrir isso? Bom, descobrir o câncer de mama, eu falo que é a minha história isolada. Quero mandar um beijo para minha irmã, Ana Paula, porque ela descobriu primeiro. Então, eu tive meu filho em 2010, novembro de 2010. E em maio de 2011, a minha irmã foi diagnosticada com câncer de mama. Então, naquele momento, a gente perdeu o chão, a família inteira perdeu o chão, porque a gente não tinha conhecimento. E, infelizmente, eu acho que até os dias atuais, a gente tem muito essa questão de parece que estamos recebendo uma sentença de que não vamos ficar para contar a história. Sim. E então foi com ela que tudo começou. Eu tinha meu filho com meses, né, pequenininho, e aí ela ia nos médicos, muito nova, minha irmã tinha 24, 25 anos. Muito nova. Então não era comum, já não era algo das estatísticas, a gente fala, né, que nós somos dois pontos fora da curva.
Porque, câncer de mama, ele vem já na menopausa, depois dos 40, tem que ficar atento. E ela tinha aí, né, 24 aninhos. Então, os médicos, né, olha, você tem irmã? Tem que tomar cuidado. Eu tenho uma irmã, inclusive ela acabou de ter filho. Pede pra ela ficar tranquila, então, porque ela tá amamentando e... Não vai dar nada. Não vai dar nada, né? As probabilidades são quase nulas. Uhum. E eu acompanhei ela sempre muito de perto, querendo entender o que era, até mesmo para apoiar. Se tem uma coisa que nos acompanhou durante todo o tratamento, foi uma positividade muito grande de que tudo ia dar certo. Hoje, inclusive, a doutora que cuida da gente, a doutora Dani, ela mora no nosso coração. Ela sempre falou, né, desde da primeira consulta com a minha irmã, ela falou, olha, 50% é o tratamento, é a nossa parte aqui na clínica, os outros 50% eu deixo na sua mão, na época para ela, né? Uhum. Porque vai depender muito de como você vai lidar, porque a cabeça, nossa, manda muito. E aí eu olhei pra minha irmã e falei, Fia, bora que a médica vai fazer os 50% dela e a gente vai fazer o nosso. Triste, insegurança a 1000, porque você fala, né, eu vou passar por um tratamento de quimioterapia, e aí o que vai ser? E aí é um dia após o outro, não tem como. Então, acompanhei toda a trajetória da minha irmã quando ela estava no finalzinho das sessões dela de quimioterapia. A doutora Dani, numa consulta, você já fez seus exames? Como é que tá? Falei, ainda não fiz, né? Tô amamentando, né? Sempre eu tinha essa questão, você tá amamentando. Tá amamentando, então tá imune. Tá imune, E ela falou, não, quantos meses já tem? Ele tá com 6 meses. Não, então já vamos fazer os exames, seus exames preventivos. Ponto. Bingo. Loteria, né? Segunda vez. Foi num dia, eu fiz os exames em meados de setembro. Falo que foi no dia 4 de outubro que eu peguei o resultado do exame. E como eu já acompanhava a minha irmã, já sabia, né, dos nomes, tudo. Quando eu abri o meu resultado, eu falei, bom, é isso aqui, né? E aí dá um outro choque, foi um baque. E você não sentia nada? Nada. E é até uma questão que eu falo muito quando a gente fala e aí não é só no Outubro Rosa, é em todo momento, porque no Outubro Rosa a gente tem muitas campanhas, né? No Citoque, né? Você precisa fazer o autoexame. Maravilha. Mas se pegar uma história igual a minha, ele tinha milímetros, então eu não sentia nada. O que eu peguei foi nos exames mesmo, de imagem. Então, é importante, principalmente se as pessoas têm um histórico familiar, procurar já desde sempre um acompanhamento com o médico e fazer. Então, a cada idade que a gente tem, a nossa mama, falando do câncer de mama em específico, a mama ela tem uma estrutura, né, diferente. Então, para cada idade que a gente tem, o médico indica um tipo de exame. Então, vai ser o ultrassom, vai ser uma ressonância, vai ser uma mamografia. Mas o médico você tem que estar muito perto de um médico para acompanhar. Sim. Porque a probabilidade hoje de cura do câncer de mama é muito alta. É muito alta. Então, eu falo que quando eu dou o depoimento, né, do câncer, é como se minha irmã estivesse junto, porque a gente caminhou muito juntas. E em 2019, ela teve um outro câncer de mama. 2 vezes. Mas Joyce, e aí, né? O que é isso? Lá, quando eu descobri o meu, a doutora falou, bom, Joyce, as duas, nessa idade que vocês estão, a probabilidade de ser genética é muito grande. Então, a gente tem que fazer um rastreamento e entender se tem, dentro da genética, alguma... Eu falo que a gente é mutante, que tem uma mutação lá. O pessoal acompanhou muito Angelina Jolie, né? Sim. Quando ela fez a cirurgia, porque ela tinha uma mutação de histórico familiar do BRCA1, e é exatamente, eu falo que, né? É só minha conta bancária, gente, que não é Angelina Jolie. Ai, gente, um detalhe, né? É só um detalhe. A gente tem a mesma mutação, mas a conta bancária... Inclusive, quando ela fez a cirurgia dela, todo mundo... Eu lembro que, mas será que ela tá com alguma coisa, não quer falar? E não, foi só o preventivo, porque esse exame
que consta essa mutação genética, ele te dá a escolha de você tirar e já fazer a prevenção. Muito bom. Então, quando a gente fez, eu fui a primeira a fazer o rastreamento, na época, foi bem assim na sequência que eu já tinha terminado todo o tratamento e tava fazendo os exames. E aí você vai fazer os exames, é aquela angústia, né? E aí, né? Porque é genético e ainda, né, muito se estuda se é genético, o porquê que ele desenvolve. Porque tem várias pessoas que têm a genética e não desenvolve. Então, acho que é o grande mistério aí da ciência, né? É descobrir exatamente isso. Estilo de vida, enfim. E aí, eu, né, com a minha experiência, eu acredito muito no estilo de vida, na maneira com que o que a gente come. Sim. Como a gente lidar no nosso dia a dia. Porque a gente faz escolhas o tempo todo. O tempo todo. E foi sempre pensando nisso e sempre estudando, na verdade, cada vez mais sobre esses temas que eu fiz a minha virada, né, de chave aí para o empreender, que era buscando um estilo de vida diferente, onde eu podia estar mais perto dos meus filhos, né, para acompanhar, enfim, para ter um tempo, porque empreender é corrido do mesmo jeito, né? É corrido, mas você consegue ter uma prioridade diferente. Eu consigo hoje, dentro dessa correria do empreendedorismo, eu consigo buscar eles na escola, eu consigo fazer toda a minha agenda para estar com eles nos momentos que eles precisam, porque já cresce, né? Já cresce, aí eu falo que filha do mundo, e aí a gente Criança e vai voar. Exatamente. Entendi. Então, assim, você recebeu esse diagnóstico dia 4 de outubro de que ano? De 2011. De 2011. E você vem empreendendo agora, em 2022. Isso. Então, aí passou um tempinho, mas assim, quanto tempo de tratamento? E o que você sentiu fazendo o tratamento? Você falou que sempre a positividade acompanhou muito você e sua irmã, isso é muito legal. Eu acredito que a cura começa dentro, né? De dentro. Começa você pensando, não, eu vou ficar bem, eu fazendo por onde ficar bem também. É muito complicado quando a gente simplesmente, recebe um laudo e se entrega. Então, fala assim, Deus pode levar. Não é assim, né? Então, como foi passar por todo esse tratamento? Se teve queda de cabelo, se isso impactou em você, se teve que fazer alguma cirurgia, fazer uma remoção. Porque isso na mulher é uma coisa que implica muito, né? Exatamente, Gabi. Eu fiz, então, a linha do tempo. Eu fiz 4 de outubro. Eu falo que começou uma grande corrida contra o tempo, porque eu tinha, né, a minha irmã já como referência e a médica. A minha irmã, ela descobriu o nódulo dela já numa cirurgia. Então, ela estava com o nódulo, ela sentiu o nódulo e fez a punção. O médico, na punção, tinha uma camada de inflamação. E aí, ele falou, bom, aqui tá estranho, eu não consigo identificar, porque saiu uma inflamação. Sim. Vamos pra cirurgia. Então, na cirurgia, que já faz uma prévia lá, né? Os nomes técnicos que eu não sei. Ok. Né? Já na cirurgia, constatou que era um câncer. Então, e aí ela daí, foi só os 15 dias para recuperar da cirurgia e começar o tratamento. Quando foi na minha vez, foi tudo ao contrário, né? O primeiro eu fiz os exames, era muito pequenininho. E aí falou, bom, o que a gente vai fazer? Vai pro tratamento? Então, cada pessoa é uma pessoa, né? O doutor médica avalia a melhor situação, né? Vai fazer esse tratamento ou vai primeiro fazer a cirurgia? No meu caso, eu fiz, como era muito pequenininho, eu primeiro fiz uma cirurgia onde a gente tira um quadrante. Então, ela tira onde está o tumor e uma área ali que eles medem em volta. E aí eu fiz a cirurgia no dia 4 de outubro, no dia 1º de novembro eu já estava fazendo a cirurgia. Nossa, muito rápido. Muito rápido, menos de um mês. Foi assim, uma avalanche, né? Não dava nem tempo muito de pensar nas coisas, sabe? Porque eu falava, tem que resolver.
Então, resolver... Ah, é cirurgia? Então, bora. Bora correr convênio, bora correr pra marcar, pra liberar, enfim, né? Pra fazer, dar certo. Né? E aí, novembro, e a minha mãe, né? Preocupação de mãe, eu tinha na minha cabeça que eu precisava comemorar o aniversário de 1 ano do Bruno, que era no dia 19 de novembro. Então, era aniversário de 1 aninho, e aí eu falei, doutora, mas e aí, eu vou estar como, né? Porque eu quero... Eu quero estar lá na festa do meu filho, eu quero participar, eu quero as pessoas, né? Porque quando você faz Eu quero deixar registrado essa vivência, né? De 1 aninho. E graças a Deus a cirurgia correu tudo bem. No dia 19 eu estava lá, eu adoro um salto, eu estava lá com o meu salto, eu falo, né, da doutora, mas Joyce, não vai abusar? Eu falei, não vou, mas eu vou estar com o meu salto. Eu vou ficar sentada, mas de salto. Eu vou, né, não vou pegar ele no colo, mas... Porque não podia pegar peso ainda e tal. Mas tá de salto. Mas tava de salto, eu não desci do salto. E aí, em dezembro, eu comecei o tratamento. Então... Nossa, em dezembro, onde tem Natal, Ano Novo, onde costuma reunir toda a família. Tava você e sua irmã ali, né? Você fazendo tratamento e sua irmã tava terminando. A minha irmã já tinha a parte de quimioterapia, ela já tinha completado. Tava fazendo as sessões, acho que de radioterapia. E eu comecei a minha quimioterapia no começo de dezembro, na primeira quinzena, assim, de dezembro. Eu lembro que é muito louco, porque a primeira sessão de quimioterapia é mais ou menos uns 15 dias e o cabelo começa a cair. Tem mulheres que acabam caindo, mas consegue ficar com um pouco de cabelo e, assim, parece que está com o cabelo bem ralinho, mas ainda fica. E tem outras que não. Raspam. Que cai tudo mesmo, né? Com a experiência da minha irmã, a minha irmã caiu tudo mesmo, e aí ela ainda, na época, ela ficava indecisa se ia colocar peruca, né, por conta da vaidade em si, mas caiu, e aí ela raspou mesmo, colocou a peruquinha, e então quando foi na minha vez, né? Eu falei, bom, vamos ver como que vai ser nas primeiras semanas, que você já começa a perceber. E aí eu lembro que eu só esperei passar o Natal, que eu ainda tava com os meus cabelos. Mas era uma coisa, assim, impressionante, porque saía mesmo. Eu tinha o Bruno de 1 aninho, e como que o Bruno dormia? Abraçada com a mamãe. Puxando o cabelo. Enrolando o cabelinho. E aí, a primeira vez que eu vi, assim, o cabelo saindo na mãozinha dele, eu falei, eu não vou passar por isso. Sim. Eu falei, não vou passar por isso. Aí, o meu marido falou, não, na época, a hora que você quiser, na sua hora, né? E eu falei, então, é amanhã. Bem rápido a sua hora. Eu falei, então, amanhã a gente vai e aí, raspei. Na época, via o sofrimento da minha irmã, porque peruca não é uma coisa legal, esquenta, né? Coça, uma irritação. E aí eu presenciei isso com ela, e aí falei, não vou usar. Não usei. Usei. Falei, não vou usar no primeiro momento. E aí aí passa um filme, né? Aí eu falei, poxa vida, mas o Bruno dorme comigo assim, que será, né? O que será que ele vai? Qual vai ser o sentimento dele, né? Mais. Por mais que ele não saiba falar, eu falei, vai ser um choque pra ele, né? É um hábito que ele já tem, que ele já tinha. E aí eu falei, não, vou colocar, mas resolvi por usar uma peruquinha que eu colocava e tirava quando eu quisesse. A minha irmã colocou aquela que cola, fixa. Que cola. Eu falei, não, essa eu não quero. Eu falei, porque aí eu tenho a minha liberdade de usar e não usar quando eu quiser. E aí, então, eu usei a peruquinha. É uma fase que você se olha e você fala, não sou muito eu, porque
Eu usei uma peruquinha curta na época, que eu falei, bom, eu vou usar um cabelo curto, porque aí depois, assim que começar a crescer, eu já abandono, e aí já vou acostumando com o cabelo curto mesmo. E assim foi. Achei que essa parte do careca em si fosse ser mais dolorido, mas pra mim, de coração, não foi, porque eu tinha exatamente o que eu falo hoje para as mulheres. Eu falo, gente, o cabelo vai crescer. Eu tô preocupada hoje com a minha saúde. O que vai? Eu passar pelo tratamento e não ter que escutar mais essa história. Porque a insegurança é essa, na verdade, né? Eu tô com câncer. Eu vou fazer a cirurgia, vou passar pelo processo. E aí? Eu tô doente? Ou eu não tô doente? Porque eu nunca me senti doente. Nunca. Era um problema que você estava buscando uma solução. Eu falo que, assim, eu falei, era uma situação de que eu peguei um papel na mão, tava meu nome e falou que eu tinha um câncer. Mas eu não sentia nada e de físico, dor, não sentia nada também. Nem na quimioterapia? Aí na quimioterapia, na verdade, é o tratamento que deixa a pessoa enfraquecida, né? Que mexe com o sistema imunológico. Então, eu lembro que eu trabalhei, eu fiz a opção de não parar de trabalhar. Tive um apoio, assim, surreal da empresa, que eu acho que é difícil empresa Nossa, a empresa é muito boa, eu já percebi isso. Então, assim, eu tive um apoio, né, do gestor na época, enfim, de todo mundo que acaba se envolvendo, né? Sim. Eu falo que diretamente ou indiretamente, um puto apoio. E então eu, na semana da quimioterapia, eu não trabalhava. E depois eu já retomava dentro das minhas limitações. Nesse mesmo dezembro que eu tinha acabado de fazer a quimioterapia, eu viajei a trabalho para receber uma premiação da área comercial. Caraca, meu. E eu lembro desse dia porque eu fui feliz, contente, mas eu voltei, ar-condicionado, avião. Quando eu voltei, a minha resistência estava lá embaixo. Aí a doutora quis me bater de novo, porque ela falou, né? Você já tem um filho aí pequenininho, já tem um gasto energético, já não parou de trabalhar, vai fazer uma viagem, você deu uma abusadinha, né? Então, assim, a doutora tava certa. Tava. E aí eu tive uma infecção e tal, mas assim, foi bem sutil na hora, a gente já entrou com antibiótico, tratamento, tudo. E aí, falei, bom, eu entendi que mesmo eu não sentindo, eu preciso respeitar o corpo que tá lutando, que tá lutando. Sim. E aí, daí pra frente, foi pra próxima, pra outra sessão, eu falei, não, agora eu já sei. Então, dava náusea, né? Acho que o sintoma que eu mais lembro, assim, quando eu falo, é da náusea e do gosto, que a gente acaba mudando o paladar. Um dos sintomas da Covid, né? Foi mudança de paladar. É associado a isso? É parecido com isso? Ou mudança de paladar de você não gostar mais de comer certas coisas? Eu acho que é diferente, porque o do Covid, a gente não sente nada. A gente não sente nada, né? Eu não sei, porque o Covid não me pegou. Então... Ele me pegou. Então me pegou todo mundo aqui. Fala que perde o paladar, né? Isso. A medicação, a químio, ela muda o seu paladar. Então, você vai... Eu lembro que eu ia pra comer alguma coisa que você fala, uau, que delícia, saboroso. Aí você come, a sensação de ferro era estranho, sabe? É frustrante, né? É frustrante. E aí, acaba atrapalhando a alimentação também, né? Acaba atrapalhando a alimentação. É nesse momento aonde os médicos, toda a equipe, na verdade, né, de enfermeiros, eles... pegam muito no pé da gente, porque você acaba acontecendo isso, você não quer comer. Aí você não come, você não recebe ali os nutrientes, enfim. Aí, como o corpo vai lutar? Porque a quimioterapia, ela mata todas as suas células. E ainda não tem uma medicação inteligente que ela vai matar só as ruins, né? Então, ela mata tudo. Mas e aí eu falo, gente, como... Deus é maravilhoso e como é perfeito. Porque a quimioterapia, ela age ali, porque é na veia, então ela já começa nas primeiras horas, minutos ali, agindo. E aí passa ali 2, 3 dias, o seu corpo
ele já tá trabalhando para recompor as células boas. Então, a gente tem que fazer por onde, né? Sim. Ajudar aquelas células. Então, as enfermeiras, né, na clínica, Joyce, você, minha irmã, né, vocês têm que comer. Faz força. Porque se vocês entram numa anemia, enfim, vocês não conseguem dar continuidade no tratamento, vai atrasar o tratamento. Então, assim, tem que comer independente. Aprendi a comer coisas que eu não comia na época, porque eu falei, não, né? Vai A comer, gente sim. tinha. O meu lema da minha irmã era esse: falou, não, a gente. O que eu tenho que fazer? Sim, Então, é o seu 50%. era o meu né? 50%. Então, o fígado, até hoje, eu não curto, mas se precisar ali, se tiver ali na mesa, eu como, porque Ajuda a questão do muito em ferro, nutrientes, é sim. isso. Então, aprendi a comer, né, nessa fase. E ficou, mas essa sensação, acho que a parte mais, né, no meu caso, Uhum. a parte mais que ficou, assim, latente, é essa lembrança, né, do gosto e do enjoo que a gente acaba ficando. Eu lembro da minha irmã com muita náusea, e eu lembro que a médica, na minha época, eu tomava um remédio, e os 3 primeiros dias pós-químio, eu tomava um remédio, então eu ficava grogue, mais dormia do que qualquer outra coisa. O tratamento a quimioterapia, né? Acho que a rádio nem tanto, né? A rádio, ela não deixa assim tão debilitada a pessoa, né? Depende muito também de quem recebe. Isso mesmo, Gabi, porque eu tenho pessoas que relataram da radioterapia que sentiu reação do corpo. Eu na rádio, a única diferença, porque é radiação e queima, né? Sim. Então, a região onde eu fiz a radioterapia era notável, assim, como se fosse uma queimadura ali, cicatrizando, a pele bem escura. Mas de restante do corpo, eu não senti, mas já ouvi relatos de pessoas que têm a náusea com a radioterapia, continua. Então, é muito de pessoa para pessoa, né? Cada organismo responde de uma forma. É um tratamento muito pesado. As pessoas acabam sentindo muito mais no tratamento do que acabar descobrir, eu tenho isso, tá. Aí o tratamento que dá uma baqueada assim no organismo mesmo, né? Ele dá, porque você perde, tudo, nossa né? resistência fica muito fraca. E aí é o que eu falo, onde entra a nossa responsabilidade de combater, de querer estar bem. Porque vou falar aqui que eu dei risada todos os dias. Mentira. Tinha dias que a gente vai para casa e eu botava a cabeça no travesseiro e chorava, né? Hoje eu consigo compreender muito mais coisas, né, daquele momento, mas eu falo que o meu inconsciente naquela época me ajudou muito a essa questão de, tudo bem, hoje eu tô triste, eu vou ficar triste hoje, mas amanhã eu vou tá bem. E na época, né, tanto eu quanto a minha irmã, falei que a gente tinha o amuletinho, que era o meu filho, porque a gente fazia pensando nele. Ele tem 1 aninho, e falei, e aí, eu gostaria, né, que eu falava nas minhas orações, eu falava, eu gostaria de acompanhar ele na escola, de participar do Dia das Mães. Imagina meu primeiro Dia da Mãe, como foi, né? Nossa, muito... não eu devo nem imaginar. Acordei chorando. Mas o gratidão por estar vivo, exatamente, né? Porque é o que você falou. Quando a gente ouve a palavra câncer, a gente já vê como uma sentença de morte mesmo. De você não voltar depois do tratamento. Então, o seu primeiro Dia das Mães, eu não faço ideia. Mas o que a gente pode tentar imaginar é uma sensação de gratidão por conseguir respirar naquele dia, poder estar vivo e ver o seu filho na escolinha falando que o seu filho fez isso aqui pra você. Na verdade, até hoje, quando tem o Dia das Mães, né, na escola, porque a minha cena era essa. O que eu queria era
estar no Dia das Mães quando os meus filhos tiveram. Na época só o Bruno. Ele. Eu falei, eu quero estar lá quando ele for fazer a homenagem. Sim. Imagina, né? O que vinha na cabeça. Imagina, meu filho tá lá, todo mundo fazendo a E ele sem a apresentação e ele mãe. sem uma mãe. Então, isso era o que mais me doía, na verdade. E, ao mesmo tempo, era o que dava força. E o que eu e a minha irmã sempre conversava muito. E, de novo, né? Que eu falo que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. A gente tinha uma a outra. Embora a gente tenha uma família muito unida, mas que é um baque para a família inteira. Sim. E Então, cada um reage de uma forma também, né? A família inteira acaba sentindo, as pessoas não sabem como chegar, não sabiam como chegar na gente. E, ao mesmo tempo, a gente levava essa positividade. Então, a gente... em vez das pessoas chegarem e dar o colo, você chegar e falar assim, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Isso. Hoje, eu falo que hoje, se eu voltasse lá atrás, né? Eu pediria um pouquinho mais de colo, porque nessa de... tentar mostrar, né? Que a gente estava forte, nós tínhamos, né? Porque a minha irmã, ela conta essa mesma questão, né? Ela fala, a gente tentava estar forte para a família, mas no fundo, a gente estava sentindo aquilo todo. Sim. Então, quem sentiu mais, na verdade, foi os nossos maridos, né? Sim. Que, de fato, estava ali com a gente... Era onde tinha o colo, Onde né? tinha o colo, exatamente. E você com a sua irmã, sua irmã com você também, Isso. né? Que acho que as duas eram... Uma entendia muito bem a outra. E né, das razões, né, eu falo de fazer questão de falar sobre esse tema foi exatamente porque há 12 anos atrás, quando eu peguei o diagnóstico da minha irmã, que a gente jogava lá no nosso amigo Google, né? Sim. Né? Eu não buscava saber muito, assim, o porquê e tal, porque a gente já vinha acompanhando com a doutora, ela falou, olha, se puxar a estatística... Esquece. Então, eu falava, o que eu vou buscar aqui? Não tem, a gente teve, ponto. Mas eu buscava pessoas que tivessem passado pelo processo para conversar, para entender ali na prática como que era. E não tinha. Infelizmente, a gente puxava... Não tinha relatos, né? Só tinham relatos de pessoas que não estão mais aqui. Dos parentes, né? Para contar a história. Gente que passou... A família que passou dando depoimento de alguém que perdeu. Aí eu falava, gente do céu. Não é possível. Não quero estar nessa busca. Eu falei, não é possível que não tem ninguém para contar. Aí eu falava muito pra minha irmã. Eu falava, olha... a gente vai sair... Vai passar por tudo isso, a gente vai sair dessa e a gente vai falar pra todo mundo. Vai jogar pro ar, pro vento, assim, pra chegar pra quem precisa chegar. Porque é a força, né, que uma pessoa que tá passando pelo processo, que passou pelo processo, consegue, né, contar com mais propriedade. Uhum. Então, ela falou, não, de fato, Joyce, eu acho que até a gente hoje, né, as pessoas falam de propósito, de missão, e eu acredito muito porque já conversei com pessoas, com famílias que já escutei, né, fala, poxa vida, mas Deus me curou, e a pessoa que não está aqui é porque Deus não quis curar, e isso acabava de certa forma me machucando, porque de fato, né, que eu tenho? Qual a diferença? E aí eu fui buscando, né? Eu sempre falo que eu nunca perguntei, nunca fiz muito a pergunta por que comigo. Eu sempre entendi que existia um para que foi comigo. E aí hoje então eu falo que hoje o para que é exatamente isso. Foi todo um processo que eu passei durante esses todos os anos. Porque você fala, poxa vida, já mais 12 anos né, eu comentei, agora que eu resolvi... é todo um processo. E é todo um processo. Porque, de fato, 2011, né? 2012 eu terminei o tratamento. Já no final de 2012 foi quando eu fiz o mapeamento genético. Tinha genética. E
tinha, né, nos exames aparecido um nódulo na mama, eu tive na mama esquerda, na direita apareceu um outro nódulo, e aí tem que investigar, porque aí tudo a gente passa a investigar, né? Sim. Então tem que investigar, mas é pequeno, não dá isso. Eu falei, doutora, eu não quero ficar nisso aqui. Eu posso tirar? A gente pode tirar? Tudo. Vamos arrancar. E aí começou uma outra fase, que aí eu falei, aí eu falo onde o bicho pegou. Porque aí eu tinha o exame, pode fazer, pode tirar. E aí eu resolvi fazer uma cirurgia, que eles falam, acho que é mastectomia bilateral o nome, mas preserva O seio. a pele, né? Sim. Então, assim, só tira o recheio da mama. E eu fiz essa cirurgia achando que tudo bem, tá ok. tudo resolvido. Vou fazer essa cirurgia uma vez, já vai colocar a prótese. Porque na época o médico falou, não, a gente já tira, já põe uma prótese e tá Tudo resolvido, certo. tá tudo certo. Eu fiz essa cirurgia no começo de 2013. Quase um mês depois da cirurgia, a minha pele tava necrosando, a cicatriz. Não cicatrizou. E não cicatrizou. E aí eu tive que tirar a prótese. Aí veio o baque de foi. autoestima, Aí veio. vaidade, tudo. Exatamente. Porque caiu o cabelo, eu falei, o cabelo vai crescer. E a mama? E a mama? Não cresce. Não cresce. Aí foi aí pegou. Aí começou, de fato, uma questão que aí você se olha, você fala, eu tinha 30 anos, eu falo que eu comemoro 2 idades. Quando eu terminei o tratamento foi em julho de 2012. 2011, 12. E eu fazia 30 anos, né? Então, eu falei, gente, zerei. Tudo certo aqui. Zerei. Eu brinco com meu filho hoje, às vezes, né? Naqueles momentos que a gente tá mãe e filho meio que dando uma discutida. Eu falo, eu tô em a sua idade hoje. Falei, são dois adolescentes brigando. Você tem que entender que o processo é diferente. Mas aí, assim, o apoio da família nessa hora, eu tô falando família núcleo mesmo, sim, tá? Você, seu marido, seu filho. Aí, estava perto de você já ter sua próxima filha, né? A Bia veio depois de tudo isso. Depois de tudo isso. Então, assim, era você, seu marido e seu filho. Meu filho. É isso que fez você passar por esse processo de uma forma... Assim, acho que mais tranquila não tem, né? Porque foi tudo uma avalanche. Mas de olhar de uma outra forma. Sim. E sabe, Gabi, mandar um beijo aqui pro mozão agora. Ó, que bonitinho. Porque outra situação que eu escutava muito quando a gente estava era de mulheres que passavam pelo câncer e o marido abandonava. Sim. Então, Isso é muito comum. É uma realidade, infelizmente. Não dá pra julgar, porque... Cada um sabe ali, né? aonde que... E às vezes eu até falo, né? Pra ficar e não ajudar e deixar ali uma carga negativa, é melhor... Melhor ir embora. É melhor ir embora Sim. mesmo, né? Então, ele tá, né? Na verdade, do meu lado, sempre. Sempre me acompanhou, sempre foi muito presente, né? Em toda a fase, em todo... No seu processo de autoestima. De recuperar. Então, foi... E aí é onde... Que pega. É onde pega porque eu tinha ele tentando levantar a minha autoestima, mas eu não tinha coragem eu falo, não tinha coragem eu usava um sutiã com enchimento e assim, eu namorar só de top. Porque querendo ou não, a mulher já tem cisma com tudo do corpo. Um monte aqui. Você tirar o seio, que é querendo ou não, o seio é uma representatividade muito grande da mulher, entendeu? É que traz, sim, um olhar diferente do seu parceiro, traz, sim, uma atração. E nessa hora fica realmente complicado, né? Então, você já estava sem autoestima. E tirar aquilo que provavelmente estava tampando, né? Não dá. É cruel. É cruel, sim. É cruel. E eu fiquei
dentre como, né, teve a rejeição, então, assim, o médico falou, a gente agora tem que ter a certeza absoluta de que sua pele cicatrizou, porque como você, grosseiramente falando, né, Sim. como a gente tira o recheio, acaba que a irrigação de sangue que vai pra pele ali, ela diminui. Uhum. Então, tudo é mais lento. Então, o médico na época falou, olha, tem que esperar cicatrizar agora, assim, muito bem, né, 100, é 200%, Sim. porque aí a gente tem que colocar de novo uma prótese, e aí é todo um processo, porque você coloca a prótese, quando você tira e não coloca, né, fica sem prótese nenhuma, Sim. a pele também, Ela acaba... ela acaba, não vem a palavra agora. Acho que... Mas fica mais sequinho, assim, Fica né? mais sequinho, retinho, isso, né? a pele Isso. retrai. Isso, retrai. Acho que é uma boa palavra. A pele retrai. E aí, você, quando vai colocar a prótese, você não pode colocar a prótese do tamanho normal, de cara. Porque, porque a pele ela tem que ir voltando, tipo, esticando a né? bexiga, literalmente. Isso. Eu falo que é bexiga porque a sensação era exatamente essa. Era uma prótese pequenininha, tinha uma válvula por baixo da pele. E aí, todo mês eu ia colocar, eles enchiam com soro. Que era pra ir dando o volume, de novo, do seio. Pra depois colocar a prótese, a definitiva, ficaria, digamos né? assim. Então, é todo um processo. E aí, né, a gente às vezes meio imediatista. Imagina. Né? Mas eu quero resolver. Eu quero resolver. E aí eu escutava do médico assim, não, mas tem que ter calma. E aí, mas você tá querendo uma coisa que, assim, você tem que agradecer que você tá viva. Só que também tem um E adaptivo que pega aquilo muito. foi eu falo que isso foi me adoecendo aos poucos. Porque ao mesmo tempo que eu falava, ok, tô viva, agradeço Graças por a Deus, isso. Mas eu ainda estou no meu auge dos meus 30 e pouquinhos anos. Adoro praia, adoro biquíni, adorava, sabe? Sim. Adoro, né? Não adorava, adoro. Sim. E eu falei, e aí, como é que eu vou? Vou deixar de fazer tudo isso na minha vida agora? Porque eu falei, como é que eu vou usar um biquíni de novo? Não vou pra praia de camiseta. Sim. E aí, escutar isso de alguns médicos, de que agradece porque você está viva, machuca, né? Porque parecia que eu estava sendo ingrata. E não é que é uma falta de Não sabedoria do lado médico Sim, mesmo, né? Porque você já passou por todo um processo que já é difícil, mas você passou. Eu falo por isso que, graças a Deus, a medicina, todo mundo, a gente evolui. Sim. E espero eu que esses mesmos médicos tenham mudado já essa forma de falar, porque não é o que a gente fala, é como a gente fala. Sim. Né? É Querendo o como ou não, a gente fala. Já é um paciente que vem de um processo que abala muito. E você chega e fala assim, não, calma aí, relaxa que você tá viva, é isso que importa. Não, mas eu quero estar viva com qualidade de vida, eu quero estar viva me amando, eu quero estar viva usando meu biquíni, indo pra praia, eu quero estar realmente viva, não sobrevivendo. E foi isso que... E foi isso por um bom período de tempo acabou acontecendo sem eu me dar conta. Porque aí você vai passando, aí você fala, tá bom, tô viva, então assim, eu passei, na verdade, falei, não vou mais reclamar de nada, tudo que acontecer aqui tá ótimo, porque eu tô viva. E aí acaba causando uma sobrevivência. E você não aproveita mais as coisas da forma que realmente que a gente deve... Sim. Né? Aproveitar. A Bia veio nesse processo, então, para você, né, ver, foi 2013, então a Bia nasceu a Bia nasceu em abril de 2015, então eu fiquei 10 anos ali. né, 2014, né, de 2013 a 2014 foi o ano, assim, que, né, eu perdi as contas de quantas cirurgias eu fiz. Sim. A Bia veio num susto danado, porque eu tinha feito, teoricamente, depois eu fiz outra, teoricamente, eu estava fazendo uma cirurgia de reparação. Eu já estava com a prótese, mas precisava
Fazer a Aí era mais. Aí reparação, era cicatriz, essas coisas, né? a parte Sim, estética. estética, Aham. né? E eu na recuperação, né, dessa cirurgia, aí passou lá um tempo, e aí eu falei, nossa, minha menstruação, cadê? Eu falei, tá desregulada, pensei, desregulou, né? Antibiótico, Assim. Uhum. anestesia, enfim. Desregulou. Desregulou. E eu, né, desregulou. A Bia lá, Cirurgia. felizona, sem anestesia, sem nada. Falei, né? Daí passou um tempo. Falei, não, eu falei, é muito tempo de atraso, não é só por conta da anestesia. Bingo. Beatriz. Menina. Beatriz, não, eu falo, né, na brincadeira antes da cirurgia. Já foi pra cirurgia com a Bia lá com você. Exatamente. Aí a Bia nasceu em 2015. E aí, assim, aí foi uma fase muito feliz, porque a gente não sabia, pós-quimioterapia, se os hormônios, como que eles iriam voltar e se eu conseguiria engravidar novamente. A Bia Na trouxe verdade, a doutora Dani, né, a gente deixou os cabelos dela em pé de novo. Tadinha dessa doutora, gente. Porque olha o que ela sofreu na mão de vocês. Não é brincadeira. Não. Meu, estudo de caso. Eu tenho dois casos. 2 casos aqui, ó. Ela e a irmã dela. Toda hora bem preparando uma bomba diferente pra doutora. Ó, gente, E vocês têm que aí- manter ela perto, hein? Sim, sim. Ela foi um susto pra ela, porque o que Não, acontece? se pra você foi um susto, imagina pra médica que tava tratando um câncer e várias cirurgias. Porque ela não sabia como que o corpo, né? Ia reagir. Porque né, nas estatísticas. As estatísticas, as mulheres têm um câncer depois dos 40 anos, que já está na menopausa. Então, assim, Não tem uma gravidez já aí no não tá meio, né? pensando numa gravidez. Embora que tem alguns casos, né, muito... conheço uma mulher que ela descobriu que ela estava com um câncer e ela estava grávida. Então, ela Nossa, fez a químio e graças a Deus a menininha dela tá aí hoje, Que também bom. linda. Mas também ela entra nas né? exceções, Fora das né? estatísticas. Então ela não sabia. Aí eu falei, bom, a gente vai acompanhar, né? Porque assim, o medo, né, do boom dos hormônios da gravidez. Sim. Eu falei, a mama eu já não tinha. O que eu fiquei sentida, né? Por não poder aquele amamentar. chicotinho, às vezes, né? Uhum. Era a questão do amamentar. E isso foi algo que eu trabalhei, assim, muito, muito na minha cabeça. Porque quando eu engravidei, eu queria muito, sempre quis ter 2 filhos. Uhum. E os médicos, mas a gente não sabe. Aí eu falava, mas pra Deus nada é impossível. Se eu tiver que ter 2 filhos, eu vou ter. E ok. E a doutora que fica com cabelos brancos. E eu falei, vocês que se viram aí, né? Porque Vocês se que tiver lutem. que ter, se for vontade lá do papai do céu, a gente vai ter outro. Mas quando me vinha esse pensamento, será que eu quero porque eu não vou amamentar? Como é que vai ser? Todo mundo fala do vínculo, da importância do leite materno e tal. E aí, quando veio a Bia, eu falei, bom, Já tá aqui. já tá aqui. Então, paciência, você não vai amamentar, Joyce. E Aceita. Aí, pronto. E que vai ser assim. E tá aí, Beatriz, cheia de saúde. Eu falo, o Bruno teve mais quadros de hospitais quando pequenininho do que a Bia, que foi com Com um pós-tratamento, né? a fórmula ali infantil. Sim. Então, isso me deixa mais... me deixa pensando nessa culpa, né? De Sim. repente, se ela tivesse tido alguma coisa, eu falava, tá vendo? Foi porque não teve Não aumentou. no leite materno. Mas, enfim, superei assim que ela nasceu, que eu falei, ok, vamos... E brincava com meu marido, né? Eu falei, agora, filho, à noite... Tu também, tu filho. também. Já era. Eu vou dormir aqui pleníssima, você pega uma madeira e faça. Olha que lindo. Agora com uma madeira, assim, todo mundo pode ajudar. Olha que maravilha. Esse lado Tudo foi tem. muito bom. Eu falo que tudo tem o lado Positivo. O lado positivo. E ela tá aí, cheia de saúde. E foi com a Bia que eu aprendi também muita coisa. Desse olhar de novo pra mim. Porque... E aí ela já tava
A Bia já tinha feito um aninho, mais ou menos, né? 2015, 2016, 17. Eu tava fazendo uma aula, e aí, de inglês, aí a professora perguntou pra mim, quais são os seus gostos musicais? Que música que você gosta? Galinha pintadinha. Essa foi a minha resposta. Exatamente. É porque no meu YouTube tem Rádio Bita, então eu sei que tem uma hora que a gente não escolhe mais, né? E aí, aquilo me doeu. Que eu falei, para tudo. Cadê a Joyce? Cadê a Joyce? E aí foi o primeiro foi o primeiro... A primeira retomada que eu falei, uau, eu não sei nem mais que música que eu gosto. Filme é só também. É desenho. Ou era desenho ou era Marvels com Bruno. Porque ele já tava crescidinho. Era mais legal, né? É mais legal. Assim, já era mais divertido. Falei, mas não sei, eu falei, né? Só que isso aí que veio, aí de lá logo passou e a vida continuou na mesmice ali, pegado, né? Sim. Trabalhando, levava ele pra escola, né? Todo mundo vai pra escola e vai e volta. E aí eu comecei a perceber que eu falei, cadê? O que mudou? Né? Eu falei, a gente leva um chacoalhão desse naipe e não mudou nada. Eu falei, tem alguma coisa errada? E aí eu comecei a questionar, papai do céu, eu tô aqui pra alguma coisa. Eu não passei por tudo isso pra continuar... À toa, né? Nessa mesma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem alguma coisa que tem alguma coisa errada que não tá certa nisso. Algo de errado não está certo. E aí foi, né, 2015, 16, 2015 a Bia, aí veio 17, mais ou menos, esse episódio, aí 2018... a empresa passou por uma situação bem delicada. E aí eu falei, uau. Eu falei, e agora se eu sair dessa empresa? O que eu faço da minha vida? Não sei fazer mais nada. Você entrou muito cedo lá, né? Porque eu só sei trabalhar aqui. Tinha trabalhado em alguns lugares antes, né? Que eu comecei a trabalhar muito nova. Mas eu falei, eu só sei fazer isso. Não sei mais trabalhar. Eu falava com a minha amiga, eu falei, fazer... vou ter que fazer um currículo, não sei nem por onde começar. Como que faz, menina? Isso? E aí aquilo foi, eu falei, opa, preciso pensar o que eu vou fazer da vida agora. E ao mesmo tempo parecia que não tinha força, muito assim, do que pra onde que você vai. Porque acaba sendo sugado, né? Querendo, não, sua empresa era maravilhosa, mas o CLT você tá lá de tal hora a tal hora. Quando chega em casa, quando não tem, usa mais, né? Os extras. Usa mais, os extras. Aí é marido, 2 filhos, casa, um monte de coisa. Aí a gente vai se anulando. Sim, além de se anular, você fica assim, o tempo que eu tenho, eu quero dormir. Eu tô falando isso porque quando eu chego da faculdade, isso que eu não tenho 1/3 do que você tem. Eu chego da faculdade, ou eu lavo meu cabelo ou eu durmo. E eu fazia isso também. É isso, gente. Porque não dá. Meu cabelo está aqui sem escovar. Tá com uma lástima. Por quê? Eu falei assim, gente, ou eu durmo a mais, ou eu acordo cedo. Eu vou dormir a mais, é óbvio. Porque a gente tem essas escolhas. E é difícil, a nossa vida não é perfeita. Não. E a gente vai lidando com isso aí, é o dia a dia. E aí, 2018, quando, né, em meio a tudo isso, continuei na empresa. Eu continuei na empresa. Passei por mais essa. E aí, foi o meu gestor, né, o vice-presidente da empresa novo, que, né, foi convidado para fazer parte da equipe, para dar um up na empresa. Sim. Teve que fazer uma baita de uma reestruturação. E depois que acabaram, né, as pessoas da fábrica sendo demitidas, ele falou, agora a gente que ficou aqui tem que... fazer dar certo. Tem que fazer dar certo e eu tenho que trazer alguém aqui para dar um ânimo, né? Dar uma injeção de ânimo na galera que ficou. Sim, dar um gás. Porque é muito triste você estar na empresa, aí vem e fala assim, eu fiquei, ok, maravilha, mas e quantas pessoas não saíram, né? Pais de família, quando a gente pensa principalmente em fábrica, é muito pai de família que sustenta suas famílias. Então, para quem ficou, aquilo ficou um peso, um peso, sabe? E aí ele levou o Eduardo Chiniachik, que foi com quem, na verdade, eu resgatei, assim.
uma Joyce A que essência da Joyce. eu nem sabia que existia essa pessoa, na verdade. Então, 2018 começou a transformar de novo. Eu entender e resgatar um pouquinho de que, de fato, eu, assim, sempre fui muito grata por tudo, mas aonde eu estava, Uhum. né? Que a vida não era só aquilo. A vida não era só eu, né? Ok, né? Agradecer eu tava viva, mas eu Mas tem que aproveitar tinha que outras coisas aproveitar de outra também. forma. Sim. Eu aproveitava, mas era muito aproveitar aquela coisa assim, a pessoa vinha falar e eu, ok, tipo, só sim, né? Sim. Nem avaliava se eu tava querendo muito Querendo ou ou não. não, era só vamos. E então vamos. E aí isso começou a mudar em finalzinho de 2018 para 2019. Só que aí veio uma pandemia. Aí veio a pandemia. E aí, o que transformou na sua vida? Porque a pandemia foi um baque pra todo mundo. Então, aí veio a pandemia. Veio junto com a pandemia. 2019, a minha irmã teve o câncer de mama de novo. É verdade. Ainda tem isso daí. 2019, quando tudo isso aconteceu, a minha irmã veio o câncer. E aí, eu já com um outro entendimento, até mesmo por ter passado com o Edu, eu já tinha algumas convicções, né, de muita coisa da forma que nós lidamos, que foi maravilhoso. Eu tinha na minha consciência o quão importante era a gente manter essa vibração no positivo. Sim. Então, quando a minha irmã teve, a gente brinca, porque no dia que ela... Teve um dia que a gente estava no quarto, eu e ela, conversando, quando ela descobriu, e a minha irmã é irmã caçula, sabe? O xodózinho da o xodózinho família. e tal. E aí eu falei pra ela, não deveria ter sido contigo. Deveria ter sido comigo. E aí, aquilo foi assim, quando a gente falou, assim, porque eu tinha ela como a irmã caçulinha, né? O xodózinho, a minha irmã, uma vez faleceu um cachorrinho nosso, e ela chorou, assim, como se eu né, não era tão apegada desse jeito. Sim. Então, aquela cena pra mim, eu falei, ela não consegue passar por tudo isso. Você queria proteger ela, proteger, né? Então, eu sou uma irmã mais velha, então tinha essa responsabilidade, né? E aí, quando foi dessa vez, eu falei, dessa vez, toma que é seu, não... não. Olha aqui, eu sei que cada um, ó, te amo muito, mas o BO é seu. Muito, mas dessa vez, é isso daí, o BO é seu. E eu vou estar de novo do seu lado pra te ajudar no que você precisar. E aí, ela passou por tudo isso. Então, de novo, a gente, né, busca forças ali para passamos por isso. Sim. E essa mutação que a gente tem do BRCA1, ela é uma probabilidade de câncer de mama como de ovários. Ah, sim. Então, né, nesse processo todo, a doutora falou, olha, a gente vai acompanhar os ovários tudo muito bem, direitinho, mas quando chegar lá perto dos 4.0, a gente vai tirar. Então, quando a minha irmã teve o câncer dela em 2019, eu tava já mais perto dos meus 40. Sim. E aí ela falou, já vamos conversar. Doutora de novo. A doutora de novo. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu gostei. Depois eu posso contar dela. Vamos trazer ela aqui pro Naturalizar. Eu falo assim, olha, eu conheci uma paciente sua, minha filha, que deu trabalho, hein? Eu gravei, agora, nesse outubro, no comecinho de outubro, eu gravei uma série com ela, tá indo no meu Insta. Legal. Que é um bate-papo. Não, ela é maravilhosa. Eu amei já essa mulher, gente. Eu nem conheço, mas olha... Doutora Dani. Doutora Dani, eu quero você aqui, ó. Você tá me ouvindo, né? Quero você aqui Naturalizar. Ela vem. Olha que vem. Ó, pelo amor de Deus, a gente precisa. Porque, ó, essas pacientes suas... Mas e aí, pra sua irmã, ela já tinha filho, também é outro baque, né? Porque, assim, querendo ou não, a doutora deu um prazo, ó. Até 40 anos tem que ter filho, depois esquece. Mais ou menos isso. A minha irmã teve o Leozinho um pouco depois da Bia.
Ah, que legal, idade próxima. Próximo, eles são hoje os irmãozinhos, É, né? Porque eles grudadinho. super grudados. Teve também, a minha irmã teve, e aí, de novo, né? Não tem como agradecer ao Papai do Céu, porque a minha irmã, no processo dela, ela teve endometriose e perdeu um ovário. Então, ela engravidou com um um ovário só. Nossa, gente. Vocês são muito fora da curva. Completamente. É muito fora de Então, ela já estatística. tinha, quando ela teve, lá em 2019, ela já tinha o Léo. E aí, Entendi. foi uma forma que ela passou, que ela falou assim, acho que é o sentimento que eu tinha, né? É o Porque gás, agora eu né? tinha, ela falou assim, agora eu tenho. Por quem está lá no Dia né? das Mães. Ela fez na primeira vez pelo meu filho, e naquela vez ela tinha o dela. E aí a doutora falou, Joyce, já vamos agora começar a pensar pra tirar os seus ovários. E aí a gente vai, aí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, aí a gente falou, bom, falei, ganhei. Só deixa um tempinho aí, deixa eu dar uma respirada. Falei, agora eu vou enrolar um pouquinho e vai ficar tudo bem, né? Uhum. Não vou fazer esse negócio tão cedo. Aí quando foi 2021, na pandemia, né, logo que passou aquele primeiro o lockdown, que aí as mais. coisas começaram, né, mais ou menos a Tentar voltar. Aí falou, bom, falei, agora a gente começou a vir de novo, né, pra consciência, falou, tá, mas eu preciso fazer os meus exames, a gente precisa retomar a vida, né, e a saúde tem que estar na normalidade até Sim. onde a gente pode. Aí fui fazer os meus exames e na cirurgia, como manipula a cicatrização, né, foi muitas cirurgias, aqui acabou criando alguns cistos em uma das minhas cicatrizes. E esse cisto a gente via nas imagens, mas ele não estava muito nítido pra gente saber se era só cisto. Aí pronto, dá uma desabada. Aí lá vai, né, doutora Dani, com a doutora Jaque, todas essas doutoras, né, todo mundo desesperado. Falou, não, a gente precisa olhar o que é isso, abrir pra olhar, porque não tem, na imagem não dá pra ver e a gente não vai esperar. Tem que fazer num processo cirúrgico. Ai, a doutora Dani, Joyce, se tu vai pra cirurgia, você já vai tirar os ovários. Eita, a doutora Dani é prática. Ela fala assim, você me dá um trabalhinho, mas eu também, ó. Aí, eu não pensei duas vezes e tirei 2021. E aí, você já vem, né, com essa questão onde a gente parou muito pra refletir, pelo menos essa sensação que eu tenho, né, na pandemia. Muita gente parou pra refletir, porque todo mundo se voltou para dentro de casa e estando ali com o alicerce nosso, que é a família, Sim. né? Então, o nosso contato maior era aquilo. Eu falei que eu vi, na pandemia, a Bia ser alfabetizada. O que eu não acompanhei do Bruno, eu acompanhei da Bia. E aí, aquilo para mim pegou pesado de novo, porque eu falei, poxa vida, eu queria ter filho, sempre quis. Mas também tava eu tive um casal, né? Eu falei, mas eu não acompanho nada deles. Falei, o Bruno que acompanha a escola. Porque a gente chega em casa à noite, janta e dorme. Aí no final de semana, ok, né? A gente, né, sempre buscou fazer alguma coisa junto. Mas eu falei, eu não estou vendo ele crescer de fato. Eu acompanhei o Bruno a crescer já na pré-adolescência dele, que foi na pandemia. Mas eu perdi muita coisa. Sim. E aí eu falei, eu não quero mais perder. Porque vai voltar, quando voltar da pandemia, a gente vai voltar, né? As coisas vão voltando. E eu vou ter que sair eu não quero, e eu não quero mais. E aí, o que eu posso fazer? Ter toda a vivência com o Edu me trouxe, né, uma realidade de assuntos que eu não conhecia, que falava muito da nossa mente. Né, muito da nossa saúde mental que eu até então não era do meu conhecimento. E aí quando você começou a trabalhar esse mindset. Aí eu falei, uau, né? E aí aquela pergunta, eu falei, tá, mas então pra quê? Eu falei, eu tenho uma história, eu consigo ajudar as pessoas. Eu falei assim, tá aí, eu quero ajudar as pessoas de alguma forma. E quem são essas pessoas? Quem eu tô mais próxima são mulheres. Então, é isso. Eu falei, bom, já sei o que e o que eu vou fazer?
Não E sei. aí, você passou por um processo de autoestima bem delicado. Bem delicado. E por que não trazer E por que autoestima não para essas trazer pessoas autoestima? também? Exatamente. Para as mulheres Pras mulheres. especificamente. E quando foi o pós-cirúrgico, né, dessa última cirurgia, Sim. foi muito diferente, porque até então eu contava das minhas cirurgias dando risada, porque eu falava, gente, é cirurgia, é todo um processo, você tem que Sim. tomar muito cuidado com o pós. Mas eu falei, eu sou muito obediente. Então o médico falou, você vai fazer isso, isso, isso. Então, assim, É isso que eu vou fazer, pronto. as minhas cirurgias, assim, passou, fiz, acabou. Essa foi diferente. Eu senti muita dor, eu senti muita coisa que, assim... Tirou uma parte muito importante sua. E aí foi, assim, mexeu muito, muito. E aí, eu ia até na doutora Jaque, que é a minha mastologista, e ela falava, Joyce, mas como é que tá, né, a questão sua... Porque as mulheres falam, né, que acaba perdendo a libido, sim. acaba se sentindo feia. E eu falei, Uhum. doutora, eu não sinto nada disso. Nunca passou isso pela minha cabeça, porque a gente acaba, né, começando a ler algumas coisas com relação a isso. Eu falava, depende muito do estilo de vida, de como Sim. é a sua relação com o seu parceiro. Assim, é tanta coisa que envolve, que eu falava, eu acho que isso aí não vai ter problema. Mas, né, quando eu fiz a cirurgia que deu aquela caída dos hormônios total, aí o corpo sentiu. Aí veio, né, depois que passou essa dor, que já veio todos os sintomas possíveis, imaginários da tal da tia menopausa. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Porque... E muito precoce, né? E ali eu comecei a me sentir que vinha alguns pensamentos, sabe? Que você fala, que como você é ingrata. Por que você tá pensando isso? Olha tudo que você passou e agora você tá... Só que assim, é muito mais forte do que a gente. E foi tudo junto e misturado nesse processo da pandemia, nessa minha indagação, né? Do pra quê? Como, né? Eu já tinha mais ou menos o pra quê que eu tinha passado por tudo isso, Uhum. mas eu falei, como é que eu vou ajudar as mulheres? Como é que eu faço tudo isso? Que veio eu falo que apareceu, veio mesmo, né? Que literalmente apareceu no meu Instagram um curso de consultoria de imagem no digital. Eu acho que essas coisas tecnológicas, tudo ouve a gente. Porque a gente fica pensando, o que eu vou fazer na minha vida? Aí aparece um curso, assim, né? do nada. Isso daí. E aí apareceu, e aí eu falei, bom, eu já pensando... eu pensava, né, no pra quê, eu fiz a minha formação de coach e PNL, mas eu falei, eu não quero ser coach. Eu acho que pra eu chegar numa mulher que está passando por tudo isso, de repente eu vou falar que eu sou uma coach, ela vai falar, não quero. Tá bom, e né? nada. E aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Não sabia. Que é tudo junto e misturado, né? É tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E aí eu falei, eu tinha feito a cirurgia, eu falei, e agora, né? Falei, e aí? Aí veio esse curso, eu falei, eu vou fazer, mas pra mim. Eu falei, pra eu, né? Eu tenho já vem isso da autoestima também própria. uma consultora que tá muito próxima de mim, eu fiz uma mentoria com ela, inclusive, que eu vi uma cliente dela passando pelo processo e eu via ela, né, nas redes sociais, falando, o que aconteceu com ela? Que ela tá com um brilho diferente e foi uma pessoa muito próxima de mim, né, do longo aí da minha vida. Falei, uau, o que será que ela fez? Aí fui perguntar, ela falou assim, eu passei por um processo de consultoria de imagem. Aí eu falei, uau, que coisa, não? Olha, o curso. Aí eu falei, bom, vou fazer para eu resgatar. Porque eu tava me sentindo perdida. Eu falei, vou fazer ali pra mim. Uhum. E aí, com 2 aulas do curso, a professora, olha, esse curso, não sei se vocês já tomaram ciência, mas você sai com a formação de consultora. E aí, vocês podem aplicar tudo em vocês e acabar, ok? Mas vocês podem dar sequência.
E fazendo o exercício de coloração pessoal, né, no online, né, fazendo exercício que a professora tinha proposto em mim, eu enxerguei ali um brilho diferente. Me olhando pro espelho, que eu falei, é isso. Pra quê e como? E como? Eu pra quê e o como? Eu falei, é isso. Eu acredito que todo mundo tem que ter esse propósito na vida pra saber realmente o que fazer, né? Exatamente. E aí, né, por que tudo junto e misturado? Porque eu tive uma crise de ansiedade nesse momento, aquele preconceito que, infelizmente, muitas pessoas têm, né? A médica falou, Joyce, você tem que passar no psiquiatra, porque, assim, o que você tá conversando, os relatos, não é coisa normal, você concorda? Uhum. E aí eu chorava, lembro que eu chorava muito, eu falei, eu concordo, mas assim... Mas eu não quero. Eu não quero tomar remédio, porque ela tinha me dado um remédio e tinha me feito muito mal. Eu não quero tomar remédio. Ela falou, mas Joyce, você tem que entender que não é pro resto da sua vida, é só pra colocar aí, né, em ordem e tudo bem. E aí eu lembro, como se fosse hoje, que eu passei na primeira consulta com a psiquiatra e ela me receitou medicações. Eu falei, você me dá um mês? Um mês eu vou reprogramar aqui todo a neuro e eu volto zero, Eu tá? falei, você me dá um mês pra eu fazer tudo o que as médicas já tinham pedido pra eu fazer, e aí você acaba, né? Pastora, você faz e não faz, e dando prioridade. Você me dá um mês. E aí, se tiver tudo ruim mesmo ainda, que você vai me avaliar, enfim. Aí a gente toma. E ela falou, então tá, um mês. Aí desse um mês, eu conheci os óleos essenciais, conheci o doTERRA. Com esse um mês, o meu marido literalmente, praticamente me empurrava da cama. Que ele falou, não, a gente, né, academia tá fechada, mas a gente vai pra rua andar, vai fazer qualquer coisa, porque eu precisava da atividade física. Sim. E alimentação, né, na pandemia, de uma forma, né, mais regrada. E eu falei, um mês, atividade física, os olhinhos e alimentação. Aí chegou num mês, eu falei, doutora, eu acho que eu tô bem. Olha, acho que eu já posso ter alta. Eu falei, ela falou assim, então, mais um mês. Ela falou assim, então, continua. Aí comecei a fazer acompanhamento com a psicóloga. E ela falou, e a gente continua, eu te acompanhando, então, sem remédio, porque parece que você tá animada, tá indo. E assim foi, graças a Deus. Eu passei por essa crise de ansiedade. Não tomou nenhum remédio? Não tomei. Medicamento? E eu falo que até pra isso serve, né, às vezes a gente julga, né? Fala, a pessoa tentou tirar a própria vida. Nunca tentei tirar a minha, mas o pensamento veio e aí você começa a entender o que leva a pessoa a fazer isso. Então, o Outubro é rosa, mas assim, a gente tem que... Tem que falar de tudo o tempo todo. De tudo o tempo todo. As pessoas têm que levar a sério o que a gente chama de... A gente fala muito hoje da saúde mental. Uhum. Porque o pensamento vem e não é porque a gente quer. Não, é porque vem. É porque simplesmente... Querendo não estar com uma falta ali, um bloqueio. São N coisas. Eu acompanho uma psicóloga que ela fala muito, os pensamentos eles vêm e vão e assim, tem coisas que nem existem, mas a gente, o cérebro não tem essa inteligência toda, né? A gente tem que fazer um esforço em tentar entender, esse pensamento aqui, ele não serve. Só que quando tá muita coisa desregulada ali, sozinha, a gente não consegue segurar a onda. Então, você tem, sim, que procurar ajuda. E aí, o procurar ajuda o que é bom pra mim, não é pra você. Uhum. Então, é entender o que faz sentido. Desde o início a gente falou cada organismo é um organismo, cada um né? é de um jeito. Então, pra Joyce, eu passei com uma psicóloga, fiquei uns 2, 3 meses. Mas aquele bate-papo ali, sabe? Às vezes me dava mais. E aí eu falei, vou buscar outra forma, outras terapias. Sim. E foi nessas terapias holísticas que eu me encontro muito mais. Que eu falo que eu acabo voltando lá pro meu interior, entendendo. Eu falo que hoje eu vou lá pra dentro de mim com mais frequência, pra entender, às vezes, quando fala, opa, tem alguma coisa errada, para lá, Joyce, volta. O que tá acontecendo? Sim. Muito mais rápido, porque são exercícios.
que a gente faz diariamente. Falo que a nossa respiração, ela já tem um poder tão grande. Com certeza. E às vezes a gente fica buscando, né? Eu preciso... a pessoa, tem gente que fala, eu não consigo, meditação é bom, mas eu não consigo. Eu falo, gente, mas assim, respira um ciclo da sua respiração consciente, né? Sentindo o ar, que já traz você já bota, né, tudo para funcionar melhor. Não precisa buscar coisas mirabolantes. É um passinho, né? É que, igual você falou, quando você estava fazendo cirurgia, você queria um negócio muito imediato. A gente quer a cura muito rápido. Então, nós somos os seres muito imediatistas. E é tudo um passinho de cada vez. É tudo um passinho de cada vez. E todos esses passinhos, que a sua trajetória tem muitos passinhos, te levaram à coloração... na verdade, a consultoria de imagem, né? Eu gosto muito da coloração porque eu acho incrível. Sempre que eu te vejo, tá colorida. E eu uso muito preto, acho que deu pra perceber. Mas eu gosto muito de cor também. E isso traz uma vida também pras pessoas, né? Sim. Tem uma consultora que eu sigo que ela fala assim, em dias nublados eu uso cor. Isso. Pra dar realmente esse contraste, né? Quem faz o dia bonito é você. É isso. E hoje esse é o seu propósito e é com isso que você trabalha. É isso que eu trabalho. Então eu fiz a consultoria de imagem em 2021. E aí fiquei nesse, né, meio... No meio termo aí durante um tempo, porque eu senti, eu ao mesmo tempo que me vinha essa vontade de eu vou sair do CLT e fazer só isso, me vinha um pânico também, né? Porque eu falava, poxa... São 20 anos de empresa. São 20 anos de empresa. E de algo que, assim... eu briguei com alguém, tô saindo, porque... Não, eu só quero mudar. Eu só quero mudar. Então, foi um choque pra família, pra empresa. Pra todo mundo. Pra você. Foi, pra mim. Porque até chegar nessa conclusão, né? De que eu preciso, de fato, sair... Olha, eu falo que foi algumas noites aí que você fica, né? Tem uma frase que eu ando lendo muito que é... Ciclos precisam ser rompidos mesmo que haja muito sentimento. E realmente... Exatamente. É exatamente isso, né? Às vezes a gente tá ali tão no... Querendo ou não, a gente se acomoda, né? Sim. Porque, olha, você tinha uma estabilidade lá na empresa. Era 10 minutos da minha casa. Ai, que delícia! 10 minutos da sua casa. Ok, você acabou perdendo um pouco desse contato com os filhos, com o marido, etc. Mas traz um sustento, é perto de casa, você já era reconhecida. Era tudo o que você queria lá atrás, quando você entrou, entendeu? Então... Mesmo que haja muito sentimento, você rompeu um ciclo que precisava terminar. Ser rompido. E hoje tem uma Joyce colorida, que acompanha os filhos, que tem uma história linda, tem um propósito, vive seu propósito. E é uma história que não é só inspiração, mas você tá aqui para mostrar assim, olha, é possível. É possível. Levanta, trata de uma outra forma que é possível. É buscar a melhor forma, porque às vezes a gente acaba... entrando no mundo digital, nas redes sociais, e a falar, a pessoa falou que é isso deu certo. Aí a pessoa vai e fala, não, isso aqui eu vou fazer porque deu certo pra ela, vai dar certo pra mim. E não é assim. E aí eu gosto muito, e eu falo isso o tempo todo dentro do meu trabalho hoje, que é o processo. Uhum. Porque eu passei por um processo. Então, pensa, né? São 12 anos de né, tudo, até chegar hoje. E cada fase dele me fortaleceu para eu chegar aqui. As coisas não acontecem, né, do dia pra noite, embora eu já tentei fazer, eu já acreditei nisso, que tinha que acontecer. Mas eu falo que foi da pior forma que eu descobri que não é do jeito que eu queria. E que eu precisava tirar esse pé e falar, não, as coisas acontecem no momento que elas vão acontecer, mas a gente precisa estar em movimento. Sim. A gente precisa estar em tirar movimento. A bunda do sofá, né? Exatamente. Porque senão também, falo, né? Não cai do céu, realmente não cai. Nada, só chuva mesmo. Só chuva. E aí, então, esse ano, que de fato eu falei, não, vou, porque eu não me sentia bem. E aí eu falei, agora é 100%. É 100% vivendo. Até esses dias perguntaram
dentro desses grupos de empreendedores, né? O que é empreender para você? E aí eu fiquei refletindo, porque até então, para mim não era empreender. Era um outro trabalho, mas a palavra empreendedorismo passava muito longe, sabe? E aí essa pergunta me fez refletir de, tipo, que já é esse? O que é? Você tá empreendendo. Você tá empreendendo. E aí, querida? Dá uma acordada, filha. O que você tá, né? E aí eu falei, de fato, pra mim hoje, quando eu escuto, né, e as pessoas falam de empreender, eu falo que eu vivo a minha missão. O empreender é um nome que existe para eu correr atrás, para eu entender que às vezes uma vergonha, né, estar num ambiente assim, eu a primeira vez aqui, acaba constrangendo, acaba que você né? fica meio, né, tímida. Meio tímida, constrangida não, que então tá bom, ótimo. não. Mas você fica, né, uma vergonhinha, mas é maior, né? Eu tenho que falar. Sim. Eu tenho que contar a história independente de qualquer coisa. Então, para mim, o empreender hoje é isso, né? Porque a gente acaba, né, estando no mundo do empreender e aí, porque você tem que colocar meta para isso, porque você, né, fazer... É um mundo que cobra muito. É um mundo que cobra muito. Eu falei, não, cobrança eu tinha lá no CLT, que é horário comercial, e eu tinha meta todo mês. Agora aqui, eu tenho, claro... Seu planejamento, meu com planejamento, certeza. né? Aprendendo, eu falo que estou aprendendo, né? Do CLT, eu trabalhava com planejamento mensal de venda, trabalhava, enfim, muito de mão dada com o pessoal do financeiro, a gente falava muito de orçamento, e eu hoje estou aprendendo a colocar essa vivência para dentro do meu mundo diferente. Mas não é isso. Sem o peso, né, que você Sem tinha o peso, antes. Exatamente. É leve. Sim. Constantemente, essa semana a gente tá falando da semana do Dia das Crianças, gravando, né? Sim, sim. E vai um pouquinho depois, e vai um pouquinho depois, tem problema. Mas eu venho falando muito disso, né? Da gente resgatar um pouquinho essa criança. Porque por muito tempo, quando eu pensava na minha criança, quando as pessoas falavam disso, tem que resgatar. Eu falava, mas criança é muito ingênua, né? Sim. E não tem maldade. E, de fato, é assim que eu busco hoje. Com a maturidade de um adulto, mas sempre... com a leveza de uma criança. Com essa leveza de criança. Eu acho que é essencial isso. É o essencial. Pra não trazer a carga, né, de... Quando a gente tá na CLT, assim, nada contra. Eu acho que cada um tem se assemelha com algo, né? Eu já fui do CLT, eu não me adaptei. Então, eu, desde muito nova, acho que dos 7 anos, eu falei assim, não, é isso que eu quero e pronto. E eu sempre fui muito incentivada a isso também. Então, assim, só que eu via de uma forma diferente. Quando começou a eu empreender assim, sozinha, a gente tem que ter a seriedade de um adulto, nem tanto que quem trabalha comigo sabe que eu sou insuportável, eu sou chata com o trabalho, mas é uma leveza, uma qualidade de vida tremenda, nem tanto que uma moça esses dias foi conversar com a gente para trabalhar, e ela olhou para mim, na hora que ela olhou o espaço que eu trabalho, ela falou assim, que qualidade de vida diferente. Quando eu ouvi isso, eu parei, não falei com ela na hora, mas depois eu fui pensando, falei assim, cara, realmente, né? Olha que gostoso onde eu trabalho. Tem um mercadinho do lado, do nada a gente fala assim, vamos fazer alguma coisa diferente? A gente vai no mercadinho e faz. Então, graças a Deus também estou num ambiente onde eu tenho uma relação muito boa com todo mundo. Então, principalmente com os donos. Então, é uma coisa assim que traz uma vida que eu gosto de levar. Correndo atrás do meu sonho. Então, eu acho que é essa leveza de criança. Eu acho que precisa desmistificar a questão de que leveza é irresponsabilidade. E não é. E não é. Não tem nada a ver. São duas coisas muito vertentes distintas. muito distintas. E essa leveza... essa leveza, muitas vezes...
o empreendedor que está sozinho e, de novo, né? Eu falo que sou privilegiada de ter tantas pessoas em minha volta nesse início do empreendedorismo. Porque a gente tem muito relato, o empreendedorismo é solitário. Eu acho que ele funciona melhor acompanhado. Então, exatamente. E aí, quando você entra nessa questão do solitário, realmente fica Difícil. É triste, Sim. eu falo que chega a ser triste quando eu paro pra pensar. Mas eu falo que desde outubro do ano passado, eu não tinha nem saído ainda. Sim, tem que fazer essa transição, do CLT, né? Eu já estava num grupo de empreendedoras, onde a gente tinha ali reuniões semanais de bate-papo. Eu falo que era o momento de terapia. Muito bom. Que absorvia as dores, né, do empreendedorismo. E eu falei, bom, eu já tô Na terapia conseguindo aqui, no pré, pensar. né? Eu falei, tem algumas etapas aqui que eu vou passar, mas não precisa ser tão sofrida. Porque eu já tenho a experiência, a vivência de outras mulheres. Sim. Então, desde lá, eu tenho muito esse contato que é enriquecedor, né? Isso Porque... é maravilhoso. Até perdi a voz. Que a gente conversa bastante, né? também. Mas... E o quão importante é a gente estar nesse meio, porque a gente acaba, né, a vivência de cada uma, o nicho de cada uma, porque são várias coisas vários, né, são vários nichos. E acaba, né, a hora que você escuta uma, aí você fala, poxa, olha, eu vou incluir isso aqui na minha rotina, porque é para ser divertido. Sim, é pra ser leve. É pra ser leve. Com toda certeza. E aí a gente, né, eu falo, e é isso, né? Você tem um mercadinho. Hoje, eu ainda... A forma de atuação, né? É indo, né? Ou eu atendo no digital, ou é indo até a cliente. Então, ou eventos também que você faz. nos eventos. Mas quando não, eu falo que meu escritório tá dentro de casa. E Isso aí, é eu falo, bom, dentro de casa, eu falo, bom, eu tô ali com os picão, né? Com os pimpolhos. Bruno já tá completando 13 anos, né? Já tem coisas que ele... Ai, mãe, não. Mas é fase, né? Fase. E a Bia, a gente se diverte, porque depois do almoço, assim, meia horinha. Vamos lá, vamos brincar, vamos colocar uma música, vamos fazer algo diferente pra ter essa aqui. Vivência. Pra você depois continuar a tocar o barquinho. Com certeza. Mas é maravilhoso, assim, essa a vida nova de empreender, fase. Né? É muito gostoso mesmo. Joyce, pra ser bem sincera, acho que eu ficaria aqui a tarde inteira gravando com você. Com certeza. Uau! Né? Uau! Mas eu acho que foi extremamente necessário tudo que a gente conversou. E eu te convido para uma parte 2 depois. Sim, será porque a gente tem que prazer. falar dessa nova fase também, né? Mas eu acho que o objetivo de hoje, que é contar a sua transformação... a sua história não se resume só ao que você passou, mas a sua história tem um todo, né? Você falou que tem com 41 anos, né? 41 São 41 anos de história que você tem para contar aqui. E eu sempre peço uma coisa muito importante, que é uma frase, algo seu, para inspirar outras mulheres. Eu gostaria que você falasse. A frase, você falou a primeira que veio aqui na cabeça. Respire, inspire, ame. Se ame. Essa foi uma frase de um poema que uma amiga fez para mim lá em 2021, quando eu estava saindo desse processo da cirurgia. E que fez eu falar, uau, é isso, né? Te fez respirar. O ar há de surgir enquanto a gente menos espera. E tem esse respire, inspire, ame, que eu uso ele hoje... Ele anda comigo, eu tenho uma página no Insta que eu tô resgatando ela agora, que é só de frases mesmo para motivação, pra gente escutar ali e refletir. O nome é esse, Respire, Inspire e ame. Respire, inspire e ame, mas eu costumo falar para as mulheres que respire, inspire e se ame em primeiro lugar. Porque tem coisas que só a gente pode fazer por nós. Com certeza. E outras pessoas não fazem, e não é porque
porque é maldade, é porque não... Não, é porque Tem que começar aqui, tem né? que começar aqui. A maneira com que a gente olha o outro é muito o que a gente vê da gente. Sim. Então, se você, de repente, tá achando que alguém não tá fazendo, Talvez você não é porque esteja. você não está fazendo. Muito Então, bom é isso, E Gabi. quais são suas redes sociais? Eu tenho a joycecassiano.ria, que é a página do meu trabalho hoje, né? Que eu falo mais da consultoria. E tem o Respira, Inspire, Ame. Tem uma outra aí que eu tô tentando migrar mais a questão dos óleos essenciais, porque até então Você tinha colocado tudo junto, né? tá tudo junto, mas às vezes eu sinto que tem uma particularidade que dá para colocar nessa, né, falando mais específico dos blends, né, de óleos essenciais, Sim, aromaterapia, que é uma terapia. Tão bom. Me salvou, né? Eu gosto muito. Então, eu sou mega suspeita. É por isso que eu trouxe, quando eu comecei a usar, que eu falei, bom, tem que fazer junto, né? desse meu processo, fez parte do meu processo. Então, eu apresento para as pessoas, né? E aí, faz parte dos processos de algumas, outras não, e tá tudo bem. Mas, por enquanto, essas duas que é o que tá mais ativo aí. São os principais. Sim. Maravilha, Joyce. Gabi, obrigada de novo. Eu que agradeço, gratidão imensa por você vir aqui, por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento. Imagina. E o seu propósito, ele é forte, ele é lindo e vai transformar e impactar a vida de muitas mulheres. E o Naturalizar tá aqui para isso também. É isso aí. Obrigada, gratidão, Gabi. Gratidão. Viu? E você que assistiu todo esse episódio, o Naturalizar, ele sempre foi criado na intenção de saúde também. Então, eu acho que é muito importante nós tratarmos, não só no Outubro Rosa, mas em todos os meses, todos os dias, da saúde e da saúde da mulher, que às vezes é tão pouco falada e pouco instruída. Então, você, mulher, se toque, se ame, se cuide, marque seus médicos, faça seus exames, se priorize. Quero agradecer a todo mundo que assistiu todo esse episódio, com certeza conseguiu impactar na tua vida, como impactou na minha também. E também aos nossos patrocinadores que estão junto com a gente sempre, ao Estúdio Melo, que nós estamos aqui para poder transformar a tua vida na área da beleza. Se você quiser entrar na área da estética, estamos aqui para fazer isso junto com você. A Macadâmia, por tratar do meu processo alimentar. Então, ela faz marmitas personalizadas, que, gente, é uma delícia, eu super recomendo, é uma praticidade pro dia a dia. A GJA, que cuida das minhas roupas, são a coisa mais linda do mundo. É só você olhar no Instagram dela, cada peça incrível. E a Labelle Ewe, que são cosméticos naturais, que eu uso, recomendo e sou apaixonada por cada um deles. Um beijo e tchau, tchau!